E olha só, faltam 3 meses para as eleições municipais de 2020. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação ela vai ser no dia 15 de novembro em todas as cidades do país. Só que muita gente está desinteressada com a política. A nossa equipe conversou com um especialista que vai avaliar esse cenário de desilusão. Vamos ver. Mudam o jogo, mas não mudam os jogadores. E eu vou votar nulo por acreditar que essa seja uma negação de uma forma mais vista, né? O Bruno não pretende participar das eleições em 2020. Assim como ele, o Renato também não vai votar. Os dois afirmam que não acreditam mais na política brasileira. Com todas aquelas denúncias, a gente já me senti desacreditado e não tinha vontade de votar e acompanhar. A última vez que o Renato votou foi nas eleições para presidente em 2014. Sem votar e nem justificar a ausência, o empresário nem sabe como está a sua situação eleitoral. E, particularmente, eu sempre me senti muito incomodado pelo fato de que no Brasil a gente é obrigado a votar. Essa questão sempre me incomodou. Se eu não estou achando um candidato particularmente que eu me identifique, eu não quero ser obrigado, eu não quero me sentir obrigado a ir votar e escolher um candidato, ou mesmo que seja para votar nulo ou votar em branco. Os eleitores andam meio desacreditados com a política. A maioria das pessoas conhece pelo menos um parente ou amigo que não vai participar das eleições em 2020. A maioria deles deixou de votar por acreditar que isso não vai levar a nada. Só que essa reação às eleições acende um sinal de alerta para a democracia. Uma pesquisa realizada pela empresa F5 Atualiza Dados em parceria com a TV Alterosa mostrou parte desse cenário. Foi perguntado aos eleitores qual era o grau de interesse pelas eleições deste ano. Em Juiz de Fora, 42,67% deles disseram não ter nenhum interesse e 19,83% afirmaram ter pouco interesse. Em Barbacena, o resultado foi parecido. 40,03% dos pesquisados relataram não ter nenhum interesse pela eleição e 20,27% disseram ter pouco interesse. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 11 de agosto. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Raul Magalhães. Ele é cientista político e trabalha no Departamento de Ciências Sociais da UFJF. Professor, muito obrigado pela participação. Como o senhor vê a postura do brasileiro e essa desilusão política atual? A gente tem que entender esses índices que mostram que as pessoas estão menos interessados em política por algumas variantes. Primeiro, que eles não são típicos dos brasileiros. As mensurações das democracias do mundo todo mostram um crescimento da rejeição de uma certa política tradicional, o que não significa que essa rejeição à política eleitoral se traduza numa total amorfismo político. Por exemplo, tem crescido no mundo todo também as participações, por exemplo, de rua, né? Nós tivemos um problema com a pandemia que torna esse cenário totalmente inviável, mas existe ativismo de setores políticos, não necessariamente com relação às eleições. Agora, com relação às eleições, desde 2006 é crescente no Brasil. Se você somar brancos, nulos e abstenções, essa soma nós chamamos de alienação eleitoral. A alienação eleitoral vem crescendo. Ela está batendo já os 30%, 31%. Na última eleição para Juiz de Fora deu 37%, que são índices bastante elevados. Na pesquisa que vocês divulgaram, tem em torno de 40% das pessoas que não têm menor interesse por política. É razoável. Mas veja, quando a eleição for chegando, as pessoas tendem a ampliar o interesse pela política. Então, algumas pessoas que estão desinteressadas nesse momento podem ficar interessadas na hora que a eleição acontecer. Essa eleição é muito atípica, a campanha vai acontecer cheia de limitações por causa da pandemia, as pessoas não vão poder viajar tanto, pegar ônibus para ir para uma cidade para outra votar. Então, a tendência é que a alienação eleitoral cresça nessas próximas eleições, conforme a tendência desde 2006.
O apolitismo é a recusa dos cidadãos em participar da vida política. De acordo com o professor, as pessoas perdem a noção de sua importância individual na decisão coletiva. Algum tipo de não percepção da importância do seu voto na decisão. Essa desconexão entre eleitor que vota e o resultado eleitoral, vota no candidato, se sente decepcionado com ele. Essas questões de corrupção também são muito elencadas. Mas, sobretudo, o eleitor não se percebe com poder real. E é um paradoxo, porque ele tem, né? Se ele participa, ele tem, mas se ele não participa, ele não tem. É um paradoxo. O que é necessário é uma reforma política, que há tantos anos se fala isso no Brasil, que de alguma maneira aproxime os cidadãos da possibilidade que eles tenham de influir na política. São reformas que têm que ser debatidas, são reformas muito profundas, que podem ter um resultado a longo prazo. Para essa eleição, eu acredito que nós devemos colher resultados ainda maiores de abstenção eleitoral. Os votos nulos e brancos não são contabilizados como válidos. Com isso, os candidatos eleitos precisam de um número menor de votos para se elegerem e representam cada vez menos a totalidade dos eleitores. O voto nulo é um voto legítimo. Eu acho que a ideia do protesto é uma possibilidade legítima. Na regra eleitoral, embora ela seja legítima, ele não conta como voto válido. Isso significa que cai o coeficiente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras que são disputadas. Como cai o coeficiente eleitoral, os candidatos precisam de menos votos para se eleger. É como se houvesse menos participação. Quem participa, os poucos que participam, acabam tendo uma influência maior. Quanto mais gente participa, o coeficiente eleitoral sobe, é preciso, então, que quem vai se eleger consiga muitos votos. Então, você tem um problema de representação política que está envolvido nesse campo da abstenção eleitoral, da rejeição eleitoral. Quanto mais as pessoas rejeitam a política, mais os pequenos grupos articulados levam vantagem, o que é um problema de representação numa democracia. Pois é, uma análise super inteligente. Pode parecer frase pronta, mas o poder de escolha do voto está na mão de cada um de nós, né?